Vou direto ao assunto: como é que o tal Deus usou homens para escrever a Bíblia? Se o tal Deus, Jesus, Espírito Santo envolve eles mesmo nas mensagens, que é para os humanos. 100% das escritas bíblicas não era para ser dirigida unicamente para os humanos. Sim. E o escritor, caso o Espírito Santo, deveria dirigir 100% da mensagem direta para os humanos, e não ele envolver em muitas frases o nós, eu, nosco, irmãos, sejamos e etc, etc, etc. Vamos analisar segundo Pedro 1, 20, 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação humana. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas foi unicamente os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo kkkkkk. Mas que inspiração foi esta das escritas? Ou seja, o tal Senhor Deus possuiu os cérebros dos escritores humanos para formar as Bíblias, Torá, Nefertiti, Sikhismo, Alcorão, Sikhs, Magistério Kitab Akdas, Tao Te Ching, Palitripitakan, Nefertiti, Kitabu e outros milhares de suposto livro sagrado inspirado pelo Espírito Santo de confusão kkkkkk. Será que eu vou estar certa nesta interpretação destas profecias de 1 Tessalonicenses 5, 4, se isto é uma profecia escrita pelo tal Espírito Santo do tal Deus bíblico para a reflexão dos humanos? O porquê o tal Deus através do seu Espírito Santo? Ele mesmo escreveu irmãos, nós, eu e etc, etc. Ouça a frase. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Esta escrita do tal Espírito Santo de Deus é foda. Ouça o versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. Como é que o tal Espírito Santo escreve, envolvendo ele mesmo nas escritas? Exemplo irmãos, vigiemos, e sejamos kkkkkk. Quem é que escreveu esta frases? Foi o tal apóstolo. Ou o tal Espírito Santo? Se foi o tal apóstolo que escreveu, e o tal apóstolo estava sendo inspirado pelo tal Espírito Santo de Deus. E como é que o tal Deus, Jesus e o Espírito Santo escreve irmãos, vigiemos, e sejamos? Esta frase irmãos, vigiemos, e sejamos e etc, etc e mais etc, etc, etc. Que se encontra na mitologia bíblica. Talvez o Espírito Santo saiu do apóstolo para tomar um café, ou fumar um baseadozinho de maconha kkkkkk. E o apóstolo escreveu irmãos, vigiemos, e sejamos e etc, 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 etc. Se o tal Espírito Santo estivesse dentro do cérebro do apóstolo, o tal Espírito Santo deveria escrever assim: filhos vigiem e não durmam e etc, etc, é ou não é? E não as frases irmãos, vigiemos, e sejamos. Ouça mais o versículo 8, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor kkkk. O é nós, isto indica que o Espírito Santo, Deus e Jesus estão desarmados da tais armadura da fé, couraça, calçado, espada, capacete e etc, etc. Aqui o tal Deus ele escreve que ele precisar ter fé e amor. O tal Espírito Santo não escreveu a frase nós. E isto não é uma profecia de alerta para os humanos da fé, porque o tal Espírito Santo Senhor Deus escreve em vários relatos proféticos a frase nós, eu, nosco, sejamos e etc, etc. O versículo 9, está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Esta frase o Espírito Santo envolveu ele mesmo como que precisa da salvação, ouça por nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus bíblico disse o nosso. Ouça mais a frase. Versículo 10, Jesus que morreu por nós, para que,
quer vigiemos kkkk, nós vigiemos kkkk, mas Jesus também morreu para ele mesmo, e para Deus e para o Espírito Santo. Imagine quantas profecias há só no Novo Testamento. E se analisamos todas elas, o tal Deus envolve ele mesmo nas profecias, que não é para ser 100% de mensagem só para os humanos kkkk. Quanto por cento de profecia há no tal Apocalipse? 50%, 60%, 80% ou 90% e etc, etc. Apocalipse 1, 4, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Como é que o tal Espírito Santo escreve graça e paz seja convosco da parte daquele que é, como assim kkkkkk? E o tal Deus tem legiões de Espírito Santo para trabalhar para ele kkkkkk. Deus, Jesus e o Espírito Santo também estão envolvidos nas pragas do Apocalipse kkkkkkkkkkkk. O próprio Jesus, Deus e Espírito Santo escreve da parte daquele que é. Como é que o tal Espírito Santo escreve esta frase? Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, no versículo 5 e etc, etc, etc. Exemplo, se é o tal Espírito Santo que está escrevendo esta profecia, e passando uma mensagem para os humanos. Como é que o tal Deus, Jesus, Espírito Santo envolve eles mesmos nas mensagens? Ouça de novo: e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos lavou dos nossos pecados, como assim, nos? Não era o tal Espírito Santo de Deus que estava escrevendo esta mensagem através do apóstolo João para os humanos? Como é que ele envolve ele mesmo nas mensagens de alerta? Imagine um professor ensinando crianças numa sala de aula. E o professor introduzir ele mesmo com os aprendizados dos alunos, que estão aprendendo a cartilha do ABC. Se o ensino da cartilha é só para as crianças, e o dever dos professores ou professoras é passar o ensino só para as crianças, e não eles envolver eles mesmo no ensino o que eles e elas já sabem. A piada de 2 Timóteo 3, 16, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Eita porra, que mentira do tal Espírito Santo! Nos mais de 7.000 idiomas no mundo, há uma Babilônia de rodízio de pizza de Bíblias, deuses, Jesuses, religiões, doutrinas e etc, etc. E o mais pior, tudo oposta uma das outras. Agora vamos por os neurônios no cérebro no crânios para fusionar. Se as escritas da Bíblia foi inspirada por Deus através da sua consciência espiritual usando homens humanos, como é que nas escritas o tal Deus escreve nós, eu, convosco nas frase? E para encerrar esta frase o tal Deus bajula ele mesmo: ouça. Digno és, Senhor. Como é que o tal Espírito Santo escreve ele mesmo dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste. De novo, mas Senhor, como é que tu, ó Deus, escreve você mesmo chamando de você de tu, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Quando nós lemos as mitologias das visões do apóstolo João no Apocalipse, é uma piada o tal Deus através do seu Espírito Santo usando a cobaia de João para escrever as mensagens. Onde o próprio Deus envolve ele mesmo nas mensagens que é para os humanos kk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 kpp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 
ilustração melhor, sim grande racional Antônio Miranda, Jason Ferrar, Eustáquio Presley, Jarbas Venâncio, Rivanildo Menezes, Ismael Oliveira, Professor Fábio Sabino, Rivaldo Realista, Paulo Coelho, Nihilista Cético, Vinícius Cesar, Antônio do canal Pilastra da Verdade, Newton do canal O Demolidor de Mitos.
e etc, etc, etc. Eu creio que ninguém ainda tinha analisado este ponto de vista, onde o tal Deus envolve ele mesmo nas mensagens que deveria ser dirigida 100% para os humanos. Ou eu estou errada? Por favor, se puder, deixe o seu comentário sobre este tema. Como é que o tal Espírito Santo deveria escrever as mensagens para os humanos?